Bom, gente, boa tarde. Pode passar já para o próximo slide. Então, voltando só um pouquinho do conceito de viés atencional, né, que o Christian já falou e também o Gustavo comentaram, né, ele tem muito a ver com aquela ideia de que, enfim, nosso processamento atencional ele é limitado. Né? Então, assim, a todo momento, a gente tem muitos estímulos que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, questões que a gente pode estar vendo, vocês podem estar vendo, por exemplo, os slides agora, mas ao mesmo tempo também tem sons, questão de cheiro, tato, enfim, estímulos internos também, do tipo pensamentos, memórias, emoções, enfim, que a pessoa pode estar sentindo, né? Só que o nosso processamento, enfim, é limitado, a gente não consegue prestar atenção a tudo isso, né? Então, de certa forma, a gente vai ter que direcionar a nossa atenção, né, para alguns estímulos específicos. A ideia, então, do viés atencional é que justamente teria, então, um direcionamento, no caso, seria um viés em transtornos de ansiedade e também no TEPT, dessa ideia de que os episódios repetitivos de estresse, eles aconteciam, então, em função disso. As pessoas prestarem, digamos, mais atenção para estímulos ameaçadores, né? Interpretarem algo que é ambíguo, no caso, como ameaçador, né? E também se lembrarem mais facilmente desses estímulos aversivos, que tem bastante a ver com aquilo que a gente viu na aula de memória, né? Nas teorias de memória. E daí, até em cima disso, pode passar. Então, até em cima disso, né, se discute bastante essa questão do viés atencional, como se ele fizesse parte, então, da etiologia do TEPT. Então, através desse viés, mais para estímulos, digamos, aversivos, eu poderia ver uma relação com sintomas do TEPT, que são descritos na clínica, como, por exemplo, questão de evitação, né, ter a experiência traumática, a questão da hiperexcitação também, após ser exposto ao evento traumático, o que é algo que é muito discutido em diversas teorias, né, de transtornos de ansiedade do TEPT também. Tá? Pode passar. Então, por exemplo, aqui, né, tem enfim, essa tabelinha que é de um artigo de Mogg e Bradley, de 2016, que eles descrevem, então, como essa questão do viés atencional está presente em várias teorias, começando mais especificamente por uma do Beck, em 85, e diversas outras. Tem outras teorias ainda, mas, enfim, não ia caber tudo no slide, né? Então, eu peguei só duas partes, mas, enfim, tem vários aspectos, até ali no final, que tem o artigo que a gente teve na última aula, né? Que é do Sisler e Costa, 2010, que destacam justamente essa questão do viés atencional nesses transtornos. A questão, no caso, é que... Pode passar. E o problema que a gente vê atualmente é que é o seguinte: por um lado, a gente tem a teoria, que destaca muito essa questão do viés atencional, e por outro, a gente tem, assim, na literatura, resultados contraditórios. Então, entre diversos estudos longitudinais e transversais que foram realizados, né, para avaliar essa questão do viés atencional, a gente identifica, então, alguns estudos, no caso, no qual teve, por exemplo, um viés em direção à ameaça, outros, por exemplo, longe ou oposto à ameaça, né? E também outros estudos que não encontraram associação. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu tenho isso muito discutido em várias teorias, eu não tenho meio que um consenso sobre essa questão do viés. Né? Pode passar. Né? E daí, tá, em cima disso, a gente pensou, né? Primeiro da questão do tipo, bom, por que será que é relevante investigar processos neurocognitivos, como, por exemplo, a atenção, e transtornos de ansiedade no TEPT também, e, no caso, quais podem ser possíveis consequências de eu não ter muito esse consenso, de eu não saber exatamente qual que é o papel do viés atencional no TEPT. Assim, o que vocês acham? Eu acho o seguinte, que se a gente for pensar na atenção do paciente, é muito importante avaliar isso de uma forma acurada, porque é um paciente com um transtorno que ele traz à tona memórias, né, ameaçadoras, e isso pode atingir a atenção de alguma forma, seria mais ou menos isso? Então, a atenção é importante ser avaliada?
Eu acho que se a gente considerar que a atenção ela é a porta de entrada para vários, né, para os processos cognitivos como geral, e pensar em TEPT e ansiedade, que são pessoas que costumam estar hipervigilantes, a gente vai estar conseguindo até pensar em intervenção e como remediar, assim, né? Porque se eu tenho TEPT, então eu estou mais sensível para alguns estímulos, então a minha atenção provavelmente ela vai estar com esse viés procurando, né? Fazendo essa vigilância para tentar ou evitar o estímulo, né, ou aquela atenção facilitada que a gente falou semana passada, para identificar o estímulo. E daí, a partir disso, né, ter alguma estratégia de, enfim, manejo. Mas eu acho que é por isso, assim, a importância, não sei, eu penso nesse sentido. Eu acho que, junto disso que a Ana falou, também que nem o André mesmo deu o exemplo agora, de, pode ser que a gente não esteja com a atenção tão focada, porque está com algum estímulo interno, algum pensamento, algum tipo de ruminação, que é algo muito presente no TEPT, né? Então, a atenção pode acabar sendo prejudicada justamente por esses outros pensamentos ruminativos que não vão estar atrapalhando que esse estímulo entre pela atenção. Acho que é bastante em cima disso, gente. E pode passar, Juna. Até no caso, eu pensei dessa ideia meio que da importância do estudo da atenção e também desse viés, né? Em parte pela questão da eficácia limitada que a gente tem atualmente, né, no tratamento de transtornos de ansiedade e também no TEPT, através, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que é um dos tratamentos que, enfim, é o tratamento que mais tem protocolos validados, só que, por exemplo, tem uma revisão de 2018 que destaca que, por exemplo, 50% só das pessoas que fizeram, no caso, um tratamento para um transtorno de ansiedade, elas tiveram, no caso, a remissão de sintomas. Então, no caso, é um pouco menor, sim, uma menor eficácia, por exemplo, para o TOC ou para a ansiedade social, é eficácia um pouco maior para a ansiedade generalizada e o TEPT também, que varia em torno de 65%, 70%, mas ainda assim é algo limitado. Então, até nesse sentido, a questão do estudo da atenção, ela pode ser bem interessante porque eu estudar o funcionamento cognitivo foi meio que deixado de lado na compreensão de diversos transtornos psiquiátricos. Então, muito dos tratamentos que foram realizados e foram desenvolvidos não foi tanto considerando essa questão do funcionamento cognitivo. Então, talvez até eu estudar isso pode ajudar justamente para eu conseguir compreender melhor o quadro e até, digamos, aumentar a eficácia desses tratamentos. Para então, ao invés de ser tipo... Oi? André, eu achei esse artigo muito difícil, né? Eu li assim, a parte mais inicial do blá 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 vai bem, mas quando vai as tarefas começa a complicar. Eu achei bem difícil. Então, tu queres dizer que assim, tipo, nós tendemos a concentrar no TEPT tratamentos e todo o resto, quando na realidade conhecermos melhor a atenção, talvez seja melhore o prognóstico da nossa abordagem ao TEPT. Seria isso, tipo, sei lá, estou pensando nos pacientes, às vezes a gente trata o TEPT e eu fiquei pensando, pô, a gente nunca dá bola para tal da atenção, então não adianta eu tratar o TEPT e o paciente está com a cabeça, com a atenção lá noutra coisa, né? Uhum. É, mais ou menos a ideia do tipo, para eu entender meio que tipo o comportamento do ser humano, né, é importante que eu considere tanto questão de afeto, né, de emoção, que é muito abordado, por exemplo, nisso de questões de transtornos de ansiedade, do TEPT, de transtornos de humor, e também a questão de funcionamento cognitivo. Os dois, eles são essenciais para eu compreender, no caso do ser humano, o funcionamento dele. Só que, assim, grande parte, né, dos transtornos mentais, eu foquei muito mais na questão do afeto e da emoção. Então, a gente pode até ver em questão de critério diagnóstico, questão de tratamento que são desenvolvidos, né, eles são muito mais para esse lado. Só que a gente vê, no caso não só dos transtornos de ansiedade, no TEPT, outros transtornos também, tipo depressão, transtorno bipolar, enfim, tem uma eficácia limitada, os tratamentos que foram desenvolvidos. Então, até nesse sentido, assim, atualmente, não só no TEPT, mas também em outros transtornos, começa a se discutir muito mais a ideia do tipo de funcionamento cognitivo para eu entender o transtorno e ver se isso daqui não pode ajudar também no tratamento. Então, por exemplo, já que os tratamentos eles foram muito desenvolvidos, digamos, para o TEPT, mais para esse lado, talvez essa questão da atenção, talvez da memória e também das funções executivas, né, que também são super importantes, eu prestar um pouquinho mais de cuidado para isso, para entender o quadro, como também para tratar, pode talvez aumentar a eficácia. Que é meio que a ideia do que a Ana tinha comentado, que assim, beleza, daqui a pouco vai que eu identifico essa questão da atenção e não pode ser algo que eu possa intervir.
Então, por exemplo, nesse artigo, né, ali nos resultados, eles identificaram que essa questão do viés atencional ele estava relacionado às intrusões. Então, beleza, se eu sei que isso está relacionado às intrusões, claro, tem que fazer mais estudos longitudinais e tal, mas é algo, então, que eu sei que se eu intervir, de certa forma, no viés atencional, pode, daqui a pouco, ter resultados bons na questão das intrusões. Então, pode ser, digamos, um método, enfim, outro método ou algo a mais para tu fazer no tratamento. Deixa eu Então, fazer um comentário aqui, André. Vamos dizer assim, boa parte, mesmo das intervenções focadas no trauma, né, TCC focada no trauma, alguma parte das intervenções estão muito relacionadas aos erros de conteúdo, né? E aqui o que o André e a Joana estão nos chamando a atenção é que talvez a gente possa, né, aumentar a eficácia das nossas intervenções ao endereçarmos também os erros de processo, né, os erros do processamento, né? Uma abordagem que não por acaso até ganhou tem algumas evidências interessantes, ainda que não sejam um grande corpo de evidências, mas são boas, é uma abordagem que foca justamente nas questões de processo, né, que se chama terapia metacognitiva, né, do Adrian Wells e colaboradores no Reino Unido. E ele foca enormemente nos erros de processo, né, de processamento. Então, é algo bem interessante. Eu achei esse argumento aqui que o André e a Joana estão construindo, sobre talvez o quanto a gente poderia ganhar, né, focando em coisas desse tipo. Inclusive, o ensaio do final da disciplina, né, voltando ao tema, o ensaio do final da disciplina tem a ver com isso, né? Eu não quero que vocês me digam se TCC é bom, né? Eu quero que vocês, a partir de uma construção conceitual sobre um problema específico, vocês possam propor aí uma intervenção experimental, tá? André, eu só vou te devolver a palavra porque estou ficando um pouquinho preocupado com o horário. Tá, eu vou tocar mais rapidinho agora, né? Mas até isso que o Christian comentou, né, da questão dessas estratégias, elas até são muito úteis para a questão de controle inibitório. Então, até pensando disso do TEPT, por exemplo, que daqui a pouco eu tenho uma dificuldade para desengajar. Daqui a pouco eu usar essas estratégias metacognitivas pode ajudar para que eu fique mais fácil para desengajar. Daqui a pouco ter uma menor ativação, né? Mas, enfim, pode passar. E daí, no caso, possíveis motivos para esses resultados contraditórios, né? Tem, por exemplo, desde questão de influência de variáveis experimentais, como, tipo, vou mensurar a questão de acurácia do tempo em milissegundos, só, por exemplo, ter um transtorno comórbido, questão de confiabilidade dos instrumentos, né? Que esse artigo do McNally discute bastante, que é o que o Gustavo também comentou, né? E também a forma como que o viés atencional ele é conceitualizado, né? Que é justamente o que é investigado nesse estudo. Pode passar, Joana. Que é basicamente a ideia de que, assim, historicamente, né, pode passar também, o viés atencional ele foi compreendido como se fosse, digamos, um processo estático. Então, era meio que aquilo do tempo médio de resposta, que daí seria um viés atencional em direção ou longe, né, ou de oposto a estímulos emocionais. Então, muitos estímulos foram realizados conforme esse conceito. Só que daí, no caso, o que tu começa a verificar mais recentemente, pode passar, é a ideia do viés atencional como se fosse um processo dinâmico. Então, ao invés de fosse uma coisa ou outra, pode ser em direção e também de afastamento, como se fosse meio que uma onda, né? Às vezes eu presto, às vezes eu evito, às vezes eu presto atenção, às vezes eu evito, né? Que daí foi justamente alguns resultados interessantes são vistos na literatura, que buscam compreender o viés atencional dessa forma, né, desse processo dinâmico. Né? Pode... Então,
Esse estudo, né, reportado pelo artigo, ele se situa nesse terreno, né, dessas questões sem resposta que surgem da interação do viés atencional para ameaça, da exposição ao trauma e do desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. Aí no artigo eles comentam que ainda que todos eles sejam relevantes quando se discute intrusões e o próprio viés atencional e o transtorno de estresse pós-traumático, a literatura ela não tem oferecido resultados satisfatórios quanto à interação desses 3 fatores, ou enfim, desses 3 campos, né? E é nesse terreno que se constrói esse estudo. Aí eles salientam no artigo que estudos experimentais iniciais testando associações entre exposição ao trauma, viés atencional e estímulos relacionados ao trauma, intrusões, utilizando um paradigma de estresse traumático análogo, indicam que o viés atencional pós-traumático a gatilhos de trauma pode estar associado ao desenvolvimento de intrusões. E qual seria a pertinência, então, né, da pesquisa empírica? A pesquisa empírica, ela possibilita ou ela testa diretamente as vias alternativas de desenvolvimento, ela verifica se o viés atencional pré-traumático, ameaça, pode influenciar como um evento traumático é processado e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento do TEPT. E ela pode alterar o processamento da informação atencional do pré para o pós-trauma, que pode, assim, gerar risco para o desenvolvimento do transtorno de estresse pós-traumático. Eles comentam também que estudos existentes ainda não testaram diretamente se o processamento atencional de informações ameaçadoras ou de informações relacionadas ao trauma contribui mais especificamente para o desenvolvimento do TEPT. Mas uma revisão recente encontrou evidências limitadas de uma relação causal entre o viés atencional e a ansiedade. Então, as respostas a essas perguntas, elas parecem, né, ter o potencial de contribuir para o avanço da compreensão do desenvolvimento do TEPT e dos mecanismos cognitivos de processamento de informações tendenciosas nesse sentido. Sobre o estudo, né, em linhas gerais, eles mensuraram o viés atencional para ameaças e informações relacionadas ao trauma em uma amostra de participantes saudáveis antes e após uma semana de exposição a um estressor traumático intenso e análogo em laboratório. A população foi né, bom, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas os participantes vieram da comunidade acadêmica. Na semana seguinte à exposição análoga ao trauma, os participantes completaram um diário de intrusões relacionadas ao trauma. E esse paradigma da psicopatologia permitiu uma avaliação da influência da exposição ao trauma no processamento atencional e no desenvolvimento de intrusões pós-traumáticas. Quais foram, de maneira bem objetiva, de maneira bem sucinta, os objetivos do estudo? Verificar se o viés atencional pré-traumático para informações ameaçadoras contribui para o desenvolvimento de memórias intrusivas relacionadas ao trauma, analisar se a exposição ao trauma alterou o processamento atencional da ameaça, de modo que o desvio atencional pós-traumático para informações ameaçadoras estivesse associado ao surgimento de intrusões pós-traumáticas, e investigar se as intrusões pós-traumáticas estavam ligadas ao processamento atencional desregulado de informações ameaçadoras, amplamente, ou a informações relacionadas ao trauma de maneira mais restrita. Quanto aos métodos, então, foram recrutados 117 participantes do campus e da comunidade local. Os critérios de inclusão contemplavam o fator idade, então ter entre 18 e 40 anos de idade e fluência na língua alemã, e dentro dos critérios de exclusão, casos de transtorno mental nos últimos 12 meses, dependência de álcool, abuso de álcool, pessoas com diagnóstico de qualquer dano cerebral orgânico, transtorno de déficit de atenção e dislexia,
pessoas que relataram abuso sexual anterior ou com parente próximo que sofreu abuso sexual, e pessoas com conhecimento prévio do filme. Aí aqui está esquematizado, então, os procedimentos, né? Na seção 1, na etapa 1, houve inicialmente o preenchimento de consentimento informado e avaliação demográfica. Então, após, né, essa primeira parte, os participantes passaram pela etapa 1 de teste, no qual o viés atencional foi testado e também houve uma avaliação de humor. Em seguida, eles orientaram os participantes, né, para a sessão de exposição ao estímulo análogo ao trauma. Então, eles orientaram os participantes a assistir ao filme sozinhos, em uma sala escura, no laboratório. Pediram que os participantes procurassem manter o foco no filme, né, tentar priorizar estritamente o filme e reduzir ao máximo a movimentação durante o filme, né, a própria movimentação durante o filme. E, posterior ao filme, houve, então, uma avaliação, novamente, do humor subjetivo, por meio de questionários que o André vai comentar na sequência. Eles tiveram, então, um período de 1 semana de preenchimento de um diário de intrusões, e após esses 7 dias, eles retornaram com as respostas, eles reportaram de que modo eles responderam o questionário e passaram por uma nova rodada de testes de viés atencional. Então, o estímulo que eles utilizaram para ser análogo a uma situação traumática foi de ver uma cena de um estupro do filme Irreversível. Eu só não entendi, no caso, se a duração da cena é de 15 minutos ou se é nos 15 minutos do filme, porque estava ali descrito só 15 minutos. É uma cena bastante longa, André. Tá. Deixa eu só fazer um comentário. Alguém já viu este filme aqui? Não? Ok. Ele é um filme bem bacana, assim, um filme bastante apreensivo, e esta é uma cena particularmente chocante, muito gráfica, né? A personagem principal é a Mônica Bellucci, né? É uma atriz super famosa, né? Italiana, e basicamente é um filme contado de trás para frente, mas tem uma situação chave aí, né, no filme, que é essa cena. Ela está caminhando numa passagem subterrânea de metrô, né, e ela é estuprada, e é uma cena com muito componente, muito gráfico, ela é uma cena muito forte, né. Esse trecho ele já foi, inclusive, usado em estudos anteriores, né? Porque realmente provoca intrusões nas pessoas. Mas é um filme bastante interessante. Eu estou falando da cena em si. Se vocês colocarem no YouTube em inglês, né, Irreversible, vocês vão poder ver, acho que quase na íntegra o filme, mas seguramente a cena está mostrada, né? Pode passar. Então, a avaliação do viés atencional foi utilizada através dessa Dot Probe Task, que foi assim, que o Gustavo mostrou agora há pouco, né? Então, os estímulos que foram dispostos, no caso, em cada lado, foram de questão de valência emocional. Então, se eram estímulos ameaçadores ou neutros, e também se eram relevantes ou não ao trauma. No caso, se estava presente ali no filme ou se não estava presente. E para também conseguir definir essa natureza, né, eles fizeram um estudo piloto antes, que acho que foi umas 20 e poucas pessoas. Então, isso eu achei bem interessante até, esse cuidado. Então, de forma geral, né, os estímulos eles foram agrupados sempre 2 a 2. Então, variando entre essas palavras, no caso, esses 4 tipos de grupos de estímulos.
Pode passar. No caso, a tarefa basicamente foi essa, tinha uma tela que daí tinha uma cruz ali no meio, que era disposta por 500 milissegundos, e daí 2 palavras eram dispostas, relacionadas a um desses 4 estímulos. Então, no caso aqui seria nazista, que seria algo, digamos, aversivo, mas não relacionado, e árvore, que seria algo neutro e não relacionado. E daí, depois disso, poderia aparecer, então, uma seta em cima ou uma seta embaixo, né, ou o contrário, e a pessoa, então, deveria pressionar numa tecla, né, que fosse referente a seta para a direita ou a seta para a esquerda, para indicar, no caso. Né? As variáveis, então, que foram agrupadas foram a questão dos incongruent trials e dos congruent trials, que foi o que o Gustavo falou agora há pouco, então não vou entrar em detalhe. Né? E os dados, no caso, constituídos de variáveis sociodemográficas, questão de, enfim, variação do humor, nível de desconforto que a pessoa teve, questão de atenção também, né? Um diário de instruções que a pessoa, então, preencheu ao longo da semana, né, entre o primeiro e o segundo teste, né? E também, depois de 7 dias, a pessoa deveria marcar, no caso de 0 a 10, questão de não se aplica, definitivamente se aplica, a afirmação que eu normalmente não consegui, eu me esqueci de anotar as intrusões. Tá sem áudio. Ok. Eu acho que eu vou pular essa parte, né, André? Senão a gente não vai conseguir comentar todos os... Mas, enfim, aqui eles comentam de que forma os dados foram... Falam sobre a triagem dos dados e o cálculo do viés atencional. Então, nós temos a discussão dos resultados. Então, uma das análises que eles realizaram para poder verificar se a questão de predizer ou não, capacidade de predizer ou não, viés atencional para, né, esses sintomas, essas intrusões, foi uma análise de regressão. E o que eles observaram, então, foi que, assim, um viés atencional em direção a palavras ameaçadoras, fossem ou não relacionadas ao trauma, foi relacionado, então, a mais intrusões. Né? Enquanto que um viés atencional de oposto, no caso, a palavras relacionadas ao trauma, também ameaçadoras ou neutras, também foi de mais intrusões. Só que daí é interessante destacar que, por exemplo, a ideia do nazista, né, que seria uma palavra, digamos, ameaçadora não relacionada, ela não teve relação com a questão de mais intrusões. A gente vai discutir daqui a pouco, né, quais podem ser as implicações disso. Além disso, tem a questão de, por exemplo, da variabilidade. Então, essa variabilidade do viés atencional para palavras relacionadas ao trauma, acho que a Joana caiu, mas enfim, essa variabilidade, tá, do viés atencional para palavras relacionadas ao trauma, ela também foi capaz de predizer um maior número de intrusões, né, enquanto que a análise que eles fizeram, né, entre as medidas tradicionais de viés atencional, que era aquela primeira medida que foi utilizada por vários anos, né, aquela mais histórica e estática, eles não identificaram uma relação entre esses scores de viés e também o número de intrusões, que é interessante da gente considerar, né, pelo que eles justificam no início do texto, né, na questão das contradições, da falta de consenso que tem na literatura. Gente. Então, pessoal... André, só um comentário importante, né, porque eles também analisaram o viés atencional pré-trauma, né? Uhum. Que não teve nenhuma significância, certo? Né, o viés pré-trauma não teve associação alguma. O que teve associação, então, foi esse viés pós-trauma. Enfim, está disposto na tabela. Então, gente, uma coisa que a gente pensou, de tentar relacionar o que a gente está vendo também ao longo do semestre, é de como que a gente poderia relacionar, né, essa ideia do viés atencional e esses resultados também com o que a gente discutiu nas aulas de memória, isso na questão do TEPT, na etiologia. O que vocês acham?
A ideia ali é que o viés atencional poderia ativar, né, dependendo se é pela ameaça ou contra-ameaça, né, em oposição, pode ativar a memória para o TEPT, né? Então pode reavivar, com isso causaria, teoricamente, mais intrusões, não? Sim, né? E outra coisa também que a gente acha que é, enfim, interessante destacar, caso, é que esses resultados que eles observaram, então, na segunda avaliação, já que na primeira não teve associação, eles fundamentam muito a ideia, que tem em parte da literatura, né, de que essa resposta não adaptativa ao trauma, ela poderia, por exemplo, levar a pessoa a ficar, então, em um estado de vigilância para esses estímulos traumáticos, que é muito da ideia do viés atencional, que daí também pode generalizar para outros estímulos que não sejam relacionados. Mas isso mais da questão da vigilância, que foi o que eles encontraram na questão da direção. Então, eles encontraram maior direção para estímulos ameaçadores, independente se era ou não questão do trauma. Então, isso pode deixar a pessoa, então, num estágio mais hipervigilância, mas também de evitação de estímulos traumáticos, que foi o que eles observaram. Então, aquela questão de oposta, da atenção oposta, a estímulos traumáticos, mas não, no caso, a estímulos ameaçadores que não eram traumáticos. Isso, no caso, pode ser uma estratégia da pessoa para conseguir, então, regular as emoções e limitar o contato com essas memórias traumáticas involuntárias, só que acaba meio que mantendo o transtorno por si só. Já que a gente viu que parte do tratamento, que é bem importante, é de fazer a pessoa conseguir se expor a essa situação, ressignificar, vendo pela questão da memória. E um outro aspecto que é interessante, pessoal, é que, enfim, ao mesmo tempo que a pessoa tenta evitar, prestar atenção nesses estímulos que são mais relacionados ao trauma, ela pode também prestar mais atenção para estímulos ameaçadores, só que isso não faz com que ela venha evitar. Então, é algo bem interessante, até se a gente for compreender o transtorno, e que é algo que os autores discutem, que é um possível foco para futuros estudos, né, gente? Então, falando brevemente aqui, pessoal, eles destacam, então, a questão de uma intervenção que é realizada, que foi desenvolvida com essa ideia do viés atencional, no caso, que é bastante parecido com o que o... Volta um pouquinho só. Que é bastante parecido com o que o Christian comentou antes, né, daquelas estratégias metacognitivas, que é meio que a ideia de eu vou aumentar a autoconsciência da pessoa sobre onde que ela está prestando atenção, né, e daí em cima disso eu posso daqui a pouco tentar modificar esse viés para estímulos aversivos, né, e também daí comportamentos relacionados, que pode ser uma forma de talvez tu diminuir aquela ativação, que a gente estava vendo que é uma ativação, digamos, mais do sistema límbico, então diminuir essa ativação para ficar até mais fácil de tu conseguir, por exemplo, enfim, regular as emoções, controlar, né? Enfim, gente. Aí, pessoal, tentando relacionar isso com questão de terapia cognitiva, tá? Vocês acham que dá para observar, digamos, também um aumento dessa ideia de consciência e direcionamento da atenção também, e algumas intervenções que já existem, né, na terapia cognitivo-comportamental? Não exclusivamente isso de processo, mas, por exemplo, talvez mais da questão de conteúdo, né? O que vocês acham? Eu consigo pensar em mindfulness. Não sei, a única coisa que eu pensei. Enfim, sim, eu acho que essa questão do mindfulness, que é muito ligada à questão de tu estar consciente, né, sobre o que tu está fazendo, né, e conseguir, então, direcionar a tua atenção para um outro processo, mas essa questão até da consciência, eu acho que ela está presente, assim, em muitas intervenções que são necessárias no terapia cognitiva, né, porque é muito importante, primeiro, que a pessoa saiba, por exemplo, né, o que está acontecendo para ela conseguir modificar. Então, até eu estava pensando mais no tratamento, por exemplo, do TAG, que um dos protocolos é meio que a pessoa fazer o diário das preocupações dela, sabe
melhor quando que ela se preocupa, quais preocupações são mais recorrentes, e também aumentar o contato dela, né? Essa questão de preocupações e de solução de problemas, que pode ser algo, digamos, que tu conseguir direcionar melhor a atenção para possibilitar, então, tipo, solucionar aquilo. Isso é mais ou menos dessa forma. E algumas vezes, né, André, acho que tudo isso e algumas vezes coisas bem simples, né? Porque nesse transtorno de ansiedade, se a gente pensar nesse viés atencional, se a pessoa entender, a própria psicoeducação pode auxiliar, né? É uma coisa bem simples e muitas vezes é bem resolutiva para ansiosos entenderem o mecanismo, né? Exatamente. Como psicoeducação é fundamental na TCC, né? E acho que o automonitoramento também, né? Porque a partir disso vai focar muito a tua atenção nas partes fisiológicas, pensamentos, e enfim, né? Então acho que entra bastante nisso que vocês estão trazendo também. Uhum. É. Eu, no meu estágio, que eu tô na graduação ainda, no meu estágio eu atendi uma paciente com TEPT, e aí ela tinha sofrido um acidente de carro, e quando ela ia andar, assim, ela tava sempre muito ansiosa, né? E aí um dia ela disse, eu tava andando de carro, e aí eu peguei e fui ler o manual do carro. Quando eu vi, já tinha chegado no lugar que eu precisava chegar, e foi muito tranquilo. Então foi, tipo, uma técnica que ela, né, sem perceber, usou, assim, desfocou a atenção daquele estímulo que era estar ali no carro, né, com o marido do lado e prestou atenção no livro. E também uma técnica, assim, que eu pensei pra ela, que quando ela ouve sirene, ela fica sempre muito ansiosa também. Aí, então, aquilo, né, de, pensa em 3 coisas que tu vê, 3 coisas que tu tá sentindo no cheiro, 3 coisas que tu tá ouvindo, né, daí ela também foi acalmando, assim, é mais a técnica de ansiedade, mas para ansiedade, né, mas ela conseguiu ali desfocar que o barulho de sirene sempre era gatilho para ela ter aquelas intrusões, assim, ela conseguiu desfocar um pouco. Aí, sobre a ansiedade, TEPT e o viés atencional, eles comentam que o training, né, que o André mencionou antes, ele não alterou os níveis de viés atencional pós-trauma e pré-trauma, e isso representa uma potencial contribuição para investigações sobre a associação causal entre o processamento atencional enviesado e o desenvolvimento de TEPT ou de transtornos de ansiedade, bem como sobre a utilidade desse training para impactar o processamento atencional e de informações emocionais. Além disso, sobre a modificação do viés cognitivo, eles dizem que os resultados nulos, né, que eles obtiveram com o estudo, eles são importantes na medida em que esse projeto experimental incluiu esse training em direção a ameaças, longe de ameaças e também em condições sem desvio atencional. Quanto aos resultados pós-trauma, a potencial, né, são resultados interessantes e também com capacidade, né, com potencial para contribuir com abordagens de intervenção, de modificação de viés cognitivo para TEPT. E aqui a gente traz algumas limitações dos estudos. O André vai falar sobre a primeira, eu vou falar sobre a segunda e a terceira. É basicamente a ideia de que, tá, ok, o filme, apesar de ele ser tipo um estímulo que pode ser, digamos, análogo a um trauma, que é discutido na literatura, é preciso verificar se daqui a pouco isso pode se generalizar para o mundo real, que foi o que o Christian comentou antes. Né? E eles reportam também, né, eles relatam uma ambiguidade no estudo, no desenho do estudo, que é o fato de que não se pode ser categórico quanto se a exposição ao trauma levou a um processamento enviesado de atenção às informações relacionadas ao trauma, ou seja, a um aumento da vulnerabilidade para intrusões pós-traumáticas, ou se a exposição ao trauma levou ao surgimento de intrusões pós-traumáticas ou sintomas relacionados por conta da desregulação do processamento atencional de informações relacionadas ao trauma. E, por fim, eles reconhecem que o número de trials, de tentativas,
usado no cálculo dos índices de viés atencional das diferentes categorias foi limitado, né? Então, futuramente, eles iriam ampliar esse número. Aí, para discussão, a gente gostaria de abrir, né, enfim, para as percepções de vocês a respeito do estudo, quanto às limitações que não foram discutidas, e eu gostaria especificamente de levantar essa questão, como eu não sou da psicologia, para mim então foi especialmente difícil o artigo, mas eu acabei me atendo bastante à falta, assim, de menção aos critérios linguísticos de escolha das palavras que formaram os pares. E eu não sei se vocês, não sei que familiaridade vocês têm, né, com esse tipo de preocupação na hora de montar um desenho experimental, ou mesmo no momento de ler artigos, né, que se utilizam de leitura de palavras, ou, enfim, de outros dados comportamentais, de linguagem, porque há evidências, assim, na literatura a gente encontra estudos, né, interessantes relacionados à memória ou armazenamento de vocabulário, por exemplo. E eu selecionei esse especificamente, que aparece que eles comentam de maneira bem didática num site da Universidade de Berkeley, no qual eles reconhecem como há clusters, né, de palavras em diferentes regiões corticais e que talvez, né, possam ser interessantes de serem, enfim, consultados antes de um desenho experimental, né, porque eu senti falta disso, de uma discussão linguística especificamente. A gente sabe que dependendo, lógico que a cultura atua, né, no modo como o cérebro armazena as palavras, e a língua também, mas me parece, assim, um assunto bem pertinente, especificamente para esse estudo, né? Então, aqui eles mencionam que, por exemplo, no lado esquerdo do cérebro, acima da orelha, há regiões pequenas que representam a palavra vítima, né? E essa mesma região responde a killed, convicted, murdered and confessed. E no lado direito do cérebro, próximo ao topo da cabeça, tem uma região ativada para membros da família, como wife, husband, e children, e parents. E, interessantemente, algumas palavras, quando são acionadas, elas movimentam, assim, elas acionam, elas instigam de maneira mais forte regiões do cérebro que outras, e é o caso que ele fala ali que a ideia de murder é representada de maneira mais ampla no cérebro, né, se comparada a outras palavras. Então, eu não sei se vocês, enfim, o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que é uma preocupação super importante, Joana. Deixa eu fazer 2 comentários. Primeiro, o número de trials é muito baixo, né? Geralmente a gente não vê tão baixo assim na literatura, tá? Então, sei lá, por que fizeram desta maneira o desenho? Segundo, sobre as palavras, né? Quando você vai usar faces, que nem o Gustavo usou, é óbvio que tem limitações, né? E você tem hoje conjuntos, né? Ou seja, corpos de estímulos que são padronizados, né? E quando você vai usar palavras, também você tem limitações, né? Quando você vai usar slides, né? O YAPS, você tem as limitações, cada conjunto de estímulos emocionais aí tem suas limitações. No caso das palavras, eu botei esse link ali no chat, é um corpus de palavras emocionais que nós adaptamos para o Brasil, para o português brasileiro, onde você tem lá 1047 palavras, né? E elas estão classificadas em termos de valência, né? De negativa a positiva, né? E em termos de alerta, né? De baixo alerta a alto alerta, né?
Uma outra questão importante, especialmente, então, aí são as padronizações do ponto de vista de aspectos emocionais, mas um outro ponto especialmente importante, quando a gente está falando aqui de tempo de reação, né, porque esse é um estudo que mediu tempo de reação, certo? Então, um outro dado importante é o quanto a palavra é mais ou menos frequente na língua, né? Então, a frequência da palavra, se você colocar uma palavra rara, é óbvio que você vai levar muito mais tempo para processar a palavra do que uma palavra comum. Então, essa é uma informação super importante quando a gente trabalha com algo como tempos de reação em milissegundos, né? Vocês entenderam que todos os cálculos, todos os índices são baseados em reaction times, em pressionar até em milissegundos entre aparecer a palavra, aparecer o alvo e você pressionar a tecla, né? Então, se você não tem essas informações, fica realmente delicado, para dizer, né, assim, você conseguir, de novo, imaginar que o efeito é pelo componente emocional da palavra, né? Se você, por exemplo, não controla a frequência da palavra, tirando coisas óbvias, que é o tamanho e o número de sílabas das palavras, né? Você não pode botar uma palavra trissílaba e achar que vai ser processada igual uma monossílaba, né? É uma coisa meio óbvia, mas, enfim, vale dizer. Então, essa questão aqui que a Joana está trazendo é super importante, né? Porque você gostaria aí de estabelecer uma relação mais direta entre as suas variáveis independentes e as variáveis dependentes, né? Pessoal, eu diria que nós temos 1 minutinho para um comentário geral, final, sobre a apresentação e o artigo, porque nós já passamos um pouquinho do nosso tempo. Então, abrindo a palavra. Pode ser um momento de elogiar e cumprimentar os colegas também. Ok. Várias palminhas, muito bem. Mais algum comentário depois desse não comentário? Muito bem. Então, assim, né, aqui encerra um pouquinho o nosso módulo de atenção, né? Agora nós vamos seguir com outros pontos mais interessantes, talvez mais aplicados também, tá? Eu vou, logo a seguir, tentar botar ainda essa semana este vídeo, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem jogar ali também no nosso fórum, tá? E a gente também tenta esclarecer por ali. Então, os slides estavam muito bons, né? Eu acho que é um artigo bastante difícil, né? Embora muito interessante, mas é um artigo bastante difícil. Eu acho que vocês conseguiram sintetizar bem, né? A participação, né, dos colegas foi bastante boa, da Carla também, que já não está mais aqui, mas foi bastante boa também, né? E eu acho que a gente vai poder depois discutir isso. Vocês tentaram traduzir um pouco mais as implicações clínicas, o que eu acho que foi bastante meritório. Bom, pessoal, nos vemos na semana que vem, então. Uma boa semana para todo mundo. Cuidem-se. Até depois.